Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde e paz. Seja bem-vindo ao canal do Mestre Gandhi, né? E você que já está há mais tempo aqui, a gente está indo para 800 pessoas inscritas. A gente vai fazer aí uma dinâmica em breve. O presente ao pessoal que está inscrito aqui, eu vou explicar mais para frente isso. Você que chegou a primeira vez, se interessou pelo título do vídeo, né? Se inscreve aí no canal, dá essa força para mim, tá? A gente não traz uma verdade absoluta, mas a gente procura trazer aqui alguma coisa que a gente aprendeu, que a gente troca essas experiências. Aí a gente tem um grupo chamado Observatório da Capoeira, se você ainda não faz parte, tiver interesse, né? Lá a gente faz várias enquetes, interações, me chama no zap, eu vou deixar o zap aí no primeiro comentário do vídeo para você, se quiser participar do grupo, né, participar dos debates. Aqui embaixo está assim, ó, inscrever-se, dá essa força para mim. Então, nós vamos falar sobre se a capoeira é genuinamente brasileira. Tem muita gente que diz que sim, né? Outros dizem que não. Olha meus cachorros aí. Eu, particularmente, tenho a concepção que a capoeira não é genuinamente brasileira. E eu vou explicar por quê, tá? Você acha que ela é genuinamente brasileira? Acha que ela é africana? Acha que ela é indígena? Tem gente que diz que até ela é indígena, né? Então a gente vai esmiuçar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos entender primeiro, né? O Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios, que eram os nativos, os primeiros habitantes, chamavam aqui de Pindorama, né? Que significa palmares na língua indígena tupi-guarani. Mas vamos lá, em 1500 o Brasil foi descoberto, correto? Então assim, a, a denominação original era, como eu falei, era o nome que os índios chamavam, né? Depois, os índios, eu estou aqui com uma colinha que é para não me perder, né? Então vamos lá, eles chamavam de Pindorama, né? Que significa palmares. Posteriormente, quando foi descoberto, os portugueses deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois, passou a chamar de Terra de Vera Cruz. Mais à frente, começaram a chamar Terra dos Papagaios. Isso tudo entre 1500 e 1527. Depois foi chamado Terra de Santa Cruz. Depois Terra de Santa Cruz do Brasil. Depois Terra do Brasil, até que em 1527, né, passou a se chamar Brasil. Por que papagaio? O que tem a ver? Porque aqui tinha muitos papagaios, por causa das palmeiras, sabe, né? Dos símbolos, né, representados aí que os gringos veem o Brasil é o papagaio, né? E Brasil por causa da árvore chamada pau-brasil, tá? Então assim, entre 1500 e 1527, né, assim que o português chegou aqui, ele não trouxe logo os escravos africanos, né? Eles trouxeram quem? Eles vieram nas embarcações, coisa e tal, nas caravelas, e já escravizaram os índios. Esses foram os primeiros escravos, né? Eles eram chamados de escravos da terra, ou negros da terra, tá? Então assim, só para pontuar isso, na verdade nós não deveríamos nos chamar brasileiros, e sim brasilianos. É um dos termos que nós poderíamos ser chamados, né? O que significa Brasil? Qual é o sentido da palavra Brasil por ocasião da descoberta do Brasil? Brasileiro. O que significa brasileiro? Brasileiro era aquele português que vinha para o Brasil, para terras de Brasil, para exportar, para extrair o pau-brasil. Isso significa brasileiro. É igual padeiro, o cara que trabalha com pão. Marceneiro, que trabalha com madeira. Brasileiro é o cara que trabalhava com a árvore chamada pau-brasil. Inclusive, era um termo pejorativo. Ninguém queria ser chamado de brasileiro. Pode procurar no livro de história, né? Porque muitos que cometiam crimes na Europa, em Portugal, eram mandados para o Brasil como punição. Vai ser brasileiro. Ou seja, vai extrair a madeira do pau-brasil, né? E outra coisa, Brasil significa, se você se aprofundar na concepção da palavra,
vermelho como fogo, né? A matéria-prima do pau-brasil é um líquido que é utilizado para tingir tecidos, né? Ele é vermelho. Então eles falavam que era vermelho como fogo, né? E a origem celta da palavra brasileiro era barquino, em espanhol, bracino. Bracino virou Brasil, né? Então a gente até aqui entendeu, né? Que entre 1500 e 1527 o escravo era o índio, era o escravo da terra, o negro da terra. Em 1527, 1530, por aí assim, começam a chegar os primeiros escravos africanos, né? Aqui em terra de Brasil. Substitui o escravo, o índio, pelo escravo africano. Uma outra coisa que é interessante também, existe o termo assim, você já deve ter ouvido falar, pô, isso aqui tá um calor, parece até um inferno isso daqui. Tudo que era exportado aqui, época do Brasil colônia e do Brasil império, tudo que era produzido de riqueza, a quinta parte ia para Portugal. Então chegava lá as divisões, né, as riquezas, os tributos, os impostos, falavam, isso aqui vem da onde? Isso aqui vem do quinto dos infernos. Quem era o quinto dos infernos? Terra de Brasil, né? Então vamos lá, reforçando o que eu falei, nossa nacionalidade não deveria ser brasileiro, e sim brasiliano, ou brasiliense, né? Ou mesmo brasilinenses. Mas isso é uma outra questão que não nos compete enquanto capoeiristas. Então vamos lá, a partir de 1530 os escravos foram trazidos para o Brasil. Desde quando o escravo chegou no Brasil, ele nunca aceitou a condição de escravo. Se você vê o filme Amistade, você vê que os caras chegavam a se matar, se jogavam no mar, porque eles não queriam, não sabiam o que viria para eles nessa travessia nos navios negreiros. Há de se, uma outra coisa que a gente também precisa saber, que o navio negreiro, não existia navio negreiro, navio era navio. Ele passou a ser chamado, ser criado, ser produzido navio negreiro para trazer os negros. Tá? Então toda a palavra derivada de negro, ela é pejorativa, ela é negativa. Você não faz uma frase positiva com a palavra negro. Fala negra, fome negra, peste negra, ovelha negra, eu já falei isso em vários vídeos, só você procurar aí. Tá? Quando você quer paridade, igualdade é branco e preto. A foto do passado é de branco e preto. Né? A televisão no passado é de branco e preto. Tá? Então se você quer igualdade, paridade é branco e preto. Superioridade é branco e negro. Então vamos lá, vamos entender essa questão agora para a gente saber, né? O Brasil, a capoeira, ela é brasileira? Ela é afro-brasileira? Ela é indígena? Ela é africana? Vamos entender isso daí. Então, entre 1530, com a chegada dos escravos, eles já não aceitavam ser escravos. Né? Na vinda eles queriam se matar, eles queriam, de alguma forma, se livrar daquela condição, né? Que foi imposta para eles. Né? Coisificados. Né? Se tornaram coisa, propriedade privada. Daí surge o termo propriedade privada, para quem não sabe. Tá? Então, por que eu digo que, na minha concepção, a capoeira não é brasileira, genuinamente brasileira, e sim afro-brasileiro? Porque o Brasil só se tornou nação, país, por ocasião da independência, em 1890. Né? Até então ele era império, depois ele era colônia, depois foi império. Né? Dados históricos nos remetem ao seguinte: em 1815, o Brasil foi elevado à condição de reino. Né? Portugal, que foi o país que nos colonizou, passou a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Algarve significa metrópolis. Né? Em 1822, né, o Dom Pedro chegou e falou: independência ou morte, lá à beira do rio Ipiranga. Né? Então, no dia 7 de setembro de 1822, nós nos tornamos império. Desculpa, nós nos tornamos independente. Antes disso, a gente não era independente. A gente era terra de Brasil. A gente era alguma coisa de Portugal. E a capoeira surgiu nesse espaçamento aí, entre 1530
né? Ela surgiu, na verdade, assim que o escravo botou o pé aqui. Por que acontece? A gente tem a ideia de que ela era uma dança tribal. Não era capoeira, era uma dança tribal. Os africanos, enquanto tribo, são politeístas, ou seja, eles adoram a vários deuses. Então, quando a caça era boa, a pesca era boa, né, a colheita era boa, eles dançavam para os deuses dele, que depois virou os orixás dentro do sincretismo, junto, né, às religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, e mais a igreja católica tem aquela união que é o sincretismo, né? São Jorge é Ogum, Santa Bárbara e Iansã, o pessoal conhece, eu não vou me aprofundar isso. Então, ela era uma dança tribal. Eles dançavam casamento, funeral, nascimento, né? E ela passa a se tornar uma luta e ânsia de liberdade quando eles chegam aqui em terra de Brasil. Então essa transformação, né, de dança tribal para uma luta e ânsia de liberdade se deu em terra de Brasil por africanos escravizados. Ou seja, se torna, portanto, uma criação afro, porque foram africanos, brasileira em terra de Brasil. Essa é a nossa visão. Eu e algumas pessoas que seguem essa corrente, né? E nesse meio tempo aí, se a gente for pesquisar, e eu vou produzir alguns vídeos falando sobre isso, sobre as leis abolicionistas, até chegar à lei áurea, muita coisa se passou e a capoeira foi o elemento estruturador, base fundamental para toda a evolução da sociedade brasileira, enquanto colônia, enquanto império e posteriormente, né, em 15 de outubro de 1889, quando se torna uma república o Brasil, a República Velha ou a Primeira República. Então daí surge essa nossa concepção de que a capoeira não é genuinamente brasileira, e sim afro-brasileira. Enfim, galera, você que ficou até o fim do vídeo, eu agradeço muito. Então a nossa cronologia, né, o nosso pensamento, sem ser uma verdade absoluta, você tem total liberdade para colocar aí a tua opinião, né? A gente vê a capoeira como afro-brasileira, né? Ela foi criada por africanos em terra de Brasil, tá? Então a gente sabe que desde o seu descobrimento no Brasil, né, em 1500 até 1822, quando foi dada a independência do Brasil, a gente era terra de Brasil, então não pode ser nada criado num lugar que esse lugar não existe. A gente não existia enquanto nação, né? Então assim, se a gente for falar uma cronologia da capoeira, dança tribal na época da África pré-invasão, pré-colonização, né? Depois ela tem aquele período que ela era proibida, perseguida, inclusive ela foi tipificada, criminalizada, ela fazia parte do Código Penal, né, dos vadios e ociosos, né? Os capoeiristas eram vadios, eram presos, né? Depois ela teve a sua liberdade vigiada, né? Ela, enquanto esporte nacional. Aquela história que Bimba foi e fez a apresentação para o presidente Getúlio Vargas, que era um populacionista, né? Ele queria muito a atenção para a sua trajetória política, e ele abraçou a ideia da capoeira, tirando ela do Código Penal, né? E passando a ser uma atividade um esporte nacional, uma atividade de destreza física, uma liberdade vigiada, porque a gente ficou acorrentado à Federação de Pugilismo. Inclusive em 1972, quando foi regulamentada a capoeira, os cordéis, né, inspirado na ideologia de Mestre Mendonça, da trilogia, foi tudo pela Federação de Pugilismo, né? E passou o tempo, muita coisa aconteceu, até que em 15 de julho de 2008 nós fomos elevados à condição de Patrimônio Histórico Artístico Nacional do Brasil, pelo IFAM. Tá? Então é mais ou menos essa visão que nós temos aí, tá bom? Agradeço a você que ficou até o fim. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui, tá bom? Deixa teus comentários. A gente não é o dono da razão, né? Mas pelo sim, pelo não, essa é a nossa opinião. Capoeira forte é capoeira unida. É o Mestre Gandhi falando do Rio de Janeiro.